é hora de dar aquele pulo no Rio de Janeiro para saber como é que está a capital fluminense com o nosso correspondente carioca Rodrigo Viga. Mais um lindo dia aí no Rio de Janeiro, né, Viga? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui no estado de São Paulo, o isolamento social foi prorrogado até o dia 10 de maio, só que mesmo assim a gente vê um aumento no número de pessoas nas ruas, carros. Como é que está a situação aí no Rio de Janeiro em relação a isso também? Bom dia. Bom dia, Kalina. Durante o final de semana, depois dessas manifestações, né, em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, Brasília, Niterói, a gente percebe que nessa segunda-feira as pessoas têm se encorajado a ir às ruas. Eu dei um passeio pela orla da Zona Sul do Rio de Janeiro, muita gente fazendo caminhada, corrida, atividade física e nas vias expressas, viu, Kalina? Um movimento bem maior do que a gente via em outras segundas-feiras, mais de um mês de quarentena. Aqui o isolamento social foi esticado também, foi prolongado até 30 de abril, com possibilidade de ser prorrogado por mais 15 dias até meados do mês de maio. Mas o que se vê é dia após dia, semana após semana, mais veículos, mais tráfego, mais trânsito na cidade do Rio de Janeiro, nas vias expressas e nas ruas e avenidas comuns aqui da capital fluminense, viu, Kalina? Ô, Viga, e esse movimento todo também se reflete nas filas da Receita Federal, né? Exatamente. Infelizmente tem muita gente com problema para conseguir acessar, né, aqueles R$600 emergenciais do governo federal. Pelo 6º dia útil consecutivo, nós temos filas enormes nas agências. São 12 agências da Receita Federal aqui no Rio de Janeiro, Centro, Zona Norte, Zona Oeste e também Grande Rio. Só aquelas pessoas que tentaram de alguma forma, ou via telefone, ou via internet, via e-mail, não conseguiram uma resposta a tempo. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa, uma mulher, chefe de família, mãe de duas crianças, de 2 adolescentes, que está há 11 dias com o celular dela naquele loading, né? Em análise do CPF. E até agora nenhuma resposta. Liga para os números da Receita Federal e também não obtém sucesso, não consegue as respostas. Por isso, tem gente dormindo nas filas das agências da Receita Federal desde a segunda-feira passada, e essa segunda-feira a cena infelizmente se repete por aqui, Kalina. Infelizmente a gente tem ouvido muitos casos assim, né, parecidos. Agora, Viga, qual foi o posicionamento aí do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em relação ao presidente Jair Bolsonaro? Críticas, né? Os dois já não se entendem, não se bicam muito bem. Depois de um domingo de muita polêmica e controvérsia, o governador Wilson Witzel, que está se recuperando do coronavírus, publicou o seguinte: democracia não é o que o presidente Bolsonaro pratica. Mandar o povo brasileiro para as ruas, correndo riscos de se contaminar, de tornar o nosso Brasil um país doente, em meio a uma grave crise de saúde mundial. E continua o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel: democracia é ter responsabilidade com o que se fala. Democracia é respeitar o Congresso, as instituições, e ter uma postura condizente com o cargo que se ocupa, ou seja, uma canelada do governador Wilson Witzel no presidente da República, Jair Bolsonaro, pelos atos deste domingo e pelas palavras do mandatário brasileiro. Kalina. Vig, qual foi a declaração do secretário de Saúde aí que causou polêmica, foi impactante? Eu fiz uma entrevista com ele, já a gente vai poder, ao longo da nossa programação, viu, Kalina, reproduzir o conteúdo dessa entrevista, que dá um tom pessimista para o enfrentamento da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Ele que sempre foi um otimista, mas o secretário de Saúde, Edmar Santos, disse nessa entrevista à Jovem Pan que está muito preocupado com o avanço da doença e que está desolado com o comportamento da população em meio a um período de crescimento da doença. Segundo ele, o pico da Covid-19 vai ser na virada de abril para maio. Ele disse que tem muita gente na rua, que está vendo essa locomoção de pessoas desnecessária, que as pessoas não estão acreditando na gravidade do problema, que já tem muitas mortes e essas mortes
tendem a aumentar pelos números atuais, infelizmente. O Rio de Janeiro tem mais de 400 óbitos, já quase 5 mil casos, e afirmou também que a estrutura ainda não está pronta para atender essa elevada demanda, seja os hospitais de campanha, que ainda não estão prontos, dos 8 programados, só 2 devem ser finalizados no final deste mês de abril, como estava previsto, e mais do que isso, os respiradores, ele pretendia ter 1.800, tem só 900 à disposição. Testes rápidos, 1 bilhão. Conseguiu só trazer da China 50 mil. Então ele desenhou um cenário que ele disse: Rodrigo, estamos saindo da luz amarela para a luz laranja. A luz laranja é aquela que antecede a luz vermelha, viu, Kalina? Bom, Viga, então daqui a pouquinho você volta aí e traz essa entrevista com o secretário de Saúde aqui pra gente. Obrigada pelas informações, viu?